Vocês viram que eu tô meio temática, né? A gente tá em época de Copa do Mundo, o Brasil passou para as oitavas de final e ele joga domingo, por isso eu trouxe uma pauta sobre Copa. Oi, gente! Eu sou a Camille e esse é o Vamos Falar de Moda. Como nós já estamos cansadas de saber, moda não é só roupa. Vamos falar um pouquinho hoje de posicionamento, de tendência. Eu acho até que vocês já imaginam sobre o que eu vou falar hoje. Vocês viram a febre das chuteiras rosa, né? Porque eu reparo nos uniformes, eu reparo no looks das WAGs, né? WAGs, que são as esposas de jogador. Reparo em tudo e não poderia deixar de reparar nas chuteiras rosa. E hoje eu trouxe um conteúdo sobre isso porque dá uma aula de brand pra gente. Uma coisa muito interessante sobre grandes eventos esportivos é que todos eles têm um símbolo ali que marcou aquele momento, né? Um exemplo, eu era criança, né? Mas, enfim, foi um grande marco, que é a Copa de 2010, onde a gente tem ali a bola Jabulani, né? Foi um grande símbolo da Copa daquele ano. E em 2022, infelizmente não fomos nós, mas nós temos a foto marcante do Messi levantando a taça da Copa do Mundo. Toda Copa, querendo ou não, criam referências visuais que representam aquele momento histórico, né? Então, esse ano, talvez nós tenhamos aí as chuteiras rosa ocupando esse lugar. Mas elas não surgiram do nada, tá? Sempre vai ter um propósito, tudo tem explicação na moda. O mais curioso dessa história é que praticamente todas as marcas esportivas, seja Adidas, Nike, Puma, Skechers, New Balance, que inclusive é patrocinadora aí do nosso menino Hendrick, lançaram coleções parecidas, em tons parecidos de fúcsia, de rosa, e não qualquer rosa, tá? Um rosa choque, bem cheguei. E é compreensível que daí surge uma dúvida do tipo, será que eles combinaram de todo mundo lançar coleções de chuteiras na época da Copa da mesma cor? E a resposta para essa pergunta é não, eles não combinaram. O que acontece é que todas essas marcas têm um time aí de caçadores de tendência. Eles analisam todas as cores tendência de um determinado ano e aí eles fazem as coleções em cima disso. É como a indústria da moda funciona. Cada empresa desenvolveu a sua coleção de forma totalmente independente. Não passou de uma coincidência entre eles. Eu vou tentar aqui falar o nome dos lançamentos, mas assim, são nomes muito difíceis. Vamos lá. A Nike apresentou pra gente o Breakout Pack, a Adidas lançou o Road to Glory Pack e a Puma trouxe o Showtime Pack. Nomes bem intencionais, né, como podemos ver. Apesar das coleções parecidas, cada uma tem a sua identidade, o seu próprio time de criação e todos chegaram à mesma conclusão de tendência para esse ano de Copa. E chegaram ao rosa. A pergunta que fica é por que o rosa? A gente vai separar essa resposta em 3 camadas. A primeira camada é visibilidade, uma resposta bem técnica, na verdade, porque o rosa ele tem um grande contraste com o verde do campo. Então a gente sempre vai estar olhando para os pés dos jogadores, porque tá ali meio que brilhando na nossa cara. E ganha muita visibilidade ali em todo formato de conteúdo. Então, seja na televisão, seja no Reels, no TikTok, nas fotos, justamente pelo grandíssimo contraste com o verde. E isso muda completamente como aquele produto é percebido, porque antes de você olhar pro rosto do jogador, pra camisa do jogador, pro número do jogador, pro nome do jogador, você olhou pra chuteira dele. Foi total um design criado para ser visto. E nós vamos para nossa segunda camada, branding, a parte que eu mais gosto. Imagine que você não entende nada de chuteiras, assim como eu não entendo nada de chuteiras, mas você assistiu aos jogos e percebeu que alguma coisa estava diferente, mesmo que padronizada. Por quê? Por mais que você não soubesse qual era a marca daquela chuteira, você viu a cor dela. Todas eram iguais. Mesmo que você não associasse a alguma marca, você lembrava da cor. E isso é branding. Porque o branding, na verdade, ele não é você decorar um logotipo específico, mas é você ter memória com aquela marca. É fazer você associar uma sensação, uma imagem, uma experiência a um determinado produto. E olha que legal, quando milhões de pessoas comentam, você viu aquela chuteira rosa? A campanha já foi um sucesso. Mesmo que ninguém seja falando necessariamente da marca, aquela campanha já venceu, porque as pessoas já criaram uma memória com aquilo. E aí depois a curiosidade vai fazendo o resto. Elas vão lá, pesquisam, tiram foto, botam no Google, botam no TikTok. E aí, sem perceber, elas fazem um marketing espontâneo, orgânico, natural. E a terceira camada, moda. Porque isso também é moda, né, gente? Eu nunca vou cansar de dizer, e todo mundo que assiste esse quadro vai sair daqui sabendo e falando, espalhando a palavra de que a moda não é só roupa. Moda é comportamento, moda é repetição, é posicionamento.
é branding, moda é comunicação, é pertencimento. Moda é um leque de coisas, não é só roupa. Quando uma cor ela começa a aparecer repetidamente no maior evento esportivo do planeta, ela deixa de ser só uma escolha meramente estética. Como a gente falou antes, ela passa a representar um momento, ela se torna um símbolo histórico daquela época. Então lá na frente a gente vai falar para os nossos filhos, na Copa de 2026, todos os jogadores estavam usando uma chuteira rosa. E é muito legal fazer parte de momentos históricos. Tirando pela pandemia, né? Aí é outro assunto. Existe um conceito muito interessante dentro do marketing que chama convergência de tendências. Basicamente, empresas diferentes acompanham os mesmos dados de tendências mundiais. Eles acompanham pesquisas de comportamento, estudos de consumo, previsões da moda, né, de tendências, mudanças culturais, relatórios de tendência e acabam chegando em soluções extremamente parecidas, que foi o que aconteceu dessa vez. Sabe quando a gente está numa estação específica e as lojas elas estão com coleções diferentes, claro, criadas por um time de criação diferente, mas parecidas. A gente vê, por exemplo, agora a gente viu moda outono, mais ou menos, né, inverno, outono, a gente viu muito xadrez, a gente viu muito aquele tom de vermelho quase vinho, parecendo um berinjela, a gente viu muito couro, a gente viu muito marrom, a gente viu muito disso em todas as lojas, mas com coleções diferentes, porque aquele time de criação fez o mesmo tipo de estudo e chegou numa quase mesma conclusão. A gente precisa entender que uma empresa não copiou a outra, não, elas só estudaram a mesma coisa, elas preveram o mesmo futuro. Porque, gente, para essas chuteiras estarem hoje lá no pezinho dos jogadores, houve um estudo muito antes, sabe? É algo assim, de previsibilidade mesmo, é algo com antecedência. E essas previsões de tendência têm uma influência específica. Existe todo um mercado especializado em prever cores, materiais, comportamentos que vão ditar os próximos anos. Empresas como a Double GSN fazem exatamente esse trabalho. Eles analisam cultura, tecnologia, comportamento, consumo, movimentos sociais, que vão ajudar ali a ter uma previsão de antecipação de tendências. Desde 2024 era apontado que para 2026 um dos tons que ganhariam força seria o Electric Fuchsia. Ou seja, quando as marcas elas começam a ali pensar e produzir as coleções para a Copa, elas já sabiam que estaria em tendência, elas já sabiam que seria ali forte naquele ano. Elas já sabiam qual cor tinha mais potencial para fazer sucesso. Cara, a gente tá vivendo ao vivo o resultado de uma antecipação de tendência que tá dando muito certo. Porque não era só um palpite, sabe? Era uma estratégia baseada numa pesquisa. Então tinha muito mais fundamento do que, eu acho que essa cor aqui vai fazer sucesso. Não, eles pesquisaram, analisaram e deu certo. O resultado foi impressionante, né? Segundo a análise da Reuters, cerca de 69% dos jogadores titulares que jogaram na primeira fase da Copa estavam usando chuteiras rosas. Pensa nisso só um pouquinho. Em um evento tão grande, de escala planetária, mundial, centenas de jogadores, em sua maioria absoluta, apareceram com uma cor específica de chuteira. E o mais legal é que não existia um uniforme obrigatório, não tinha uma regra específica. Mas foi uma tendência tão forte que acabou se tornando um uniforme meio que não oficial. Isso cria um pequeno paradoxo pra gente. Quando todas as marcas seguem exatamente a mesma tendência, como que elas vão se diferenciar ali no meio, né? Talvez esse seja o único efeito colateral da convergência. O mercado inteiro ganha visibilidade, mas a marca em si, ela perde um pouco ali da sua individualidade, né? Porque afinal, se todo mundo tá de rosa, quem realmente chamou a atenção? Porque assim, a câmera tinha que chegar lá pertinho do pé do jogador pra eu saber que marca que era. Seria uma boa discussão pra galera do brand, porque seguir tendência, às vezes, tira um pouco ali da nossa identificação, né? A gente falou um pouco disso em alguns dos Vamos Falar de Moda passados, sobre a gente seguir tendências e perder a nossa essência. Porque melhor do que seguir tendências é criar tendências que geram ali identificação com você, com a sua marca, com o seu produto. E além de criar uma identificação do público para com você, cria diferenciação dos seus concorrentes, né, das outras marcas. No fim das contas, talvez esse tema nem tenha sido tanto sobre chuteiras, apesar de termos falado muito delas. Fala sobre como uma única cor pode influenciar milhões de pessoas, sabe? Direcionar o nosso olhar. Sobre como a moda é capaz de comunicar muito antes de dizer palavras. O quanto é legal quando a estratégia e a estética caminham juntas. Sobre como elas têm que caminhar juntas o tempo todo.
Da próxima vez que você olhar para uma tendência e pensar que ela surgiu do nada, lembre-se que provavelmente tem uma equipe de estrategistas, designers, pesquisadores, especialistas que trabalharam ali para que aquela tendência ela viesse da forma mais natural possível. Talvez essa seja uma das coisas mais fascinantes sobre a moda. Esse foi o nosso Vamos Falar de Moda de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei falar sobre isso, foi um dos melhores pra mim. Se você pensa o mesmo, comenta, curte, compartilha, se inscreve nesse canal, me segue no Instagram e é isso. Beijo!